Olá! Vamos descobrir o que é uma escultura cinética e vamos compreender como surgiu o movimento na obra de arte. Afinal, uma peça desse gênero conta com uma proposta e um conceito por trás dela. Ela é mais antiga do que você pode imaginar. Os primeiros traços de escultura cinética foram elaborados pelo gênio impressionista Claude Monet e pelo mestre das bailarinas Edgar Degas ainda no século XIX. Isso porque artistas franceses buscavam expressar os movimentos humanos em suas obras. No entanto, a escultura cinética começou a despontar de fato no início do século XX, quando o precursor do Ready-Made e um dos pais da arte conceitual, o icônico Marcel Duchamp, criou uma das suas peças mais famosas em 1913, a roda de bicicleta. Através da análise da origem da palavra cinético, concluímos que ela significa que algo que tenha movimento. Nesse sentido, arte cinética significa a arte do movimento e compreende as expressões artísticas em que podem ser notadas a presença de movimento, seja ele aparente ou real. E continuando a história, o auge da escultura cinética aconteceu um pouco depois. Mais precisamente entre as décadas de 1950 e 1960, quando o americano Alexander Calder, o artista desse vídeo, ficou famoso por produzir esculturas gigantescas e móveis, onde ele tinha a intenção de destacar o dinamismo em suas peças. Dessa forma, ele é considerado pioneiro na escultura cinética, tendo influenciado o trabalho de artistas brasileiros de renome, como Abraham Palatnik, que também abraçou essa estética em suas obras. Em 1932, Calder construiu uma escultura formada por elementos suspensos por fios que se equilibravam mutuamente. Essa peça marcou sua obra artística. Tal escultura foi chamada de mobile pelo artista dadaísta Marcel Duchamp. Os seus primeiros trabalhos eram movidos manualmente pelo observador, mas depois de 1932 ele percebeu que se mantivesse as formas suspensas, elas se movimentariam pela simples ação de correntes de ar. Nos móveis, os elementos de metal colorido suspenso se balançavam delicadamente em círculos, movendo-se por influência causal da deslocação do ar em várias velocidades e direções diferentes. Uma das mais interessantes peças que ele construiu chama-se Corvo de Lagosta e Cauda de Peixe. Calder criou outras obras ao longo de sua carreira, como os estábiles, que se diferem das anteriores por estarem apoiadas no solo, e também fez uma série de desenhos feitos em tinta guache datados da década de 50. Embora os móveis pareçam simples, sua montagem é muito complexa, pois exige um sistema de peso e contrapeso muito bem estudado para que o movimento tenha ritmo e sua duração se prolongue. Calder usou objetos do dia a dia, muito inesperados e desinteressantes para seus móveis, como latas de café, latas de sardinha, caixas de fósforo e pedaços de vidro colorido. Os seus materiais preferidos eram a madeira e o metal, e ele, ao longo de seu período de atividade artística, fez vários experimentos com eles, pintados de forma impressionante com as cores primárias. Vamos ver 10 curiosidades sobre Calder. Primeira curiosidade: ele fazia seus próprios brinquedos durante a sua vida. Um dos primeiros exemplos desse tipo de ocorrência aconteceu em 1902, onde com apenas 4 anos de idade ele esculpiu uma escultura de elefante feita de argila, que hoje está no Metropolitan Museum of Art em Nova York. A segunda e terceira curiosidade são a de que ele se formou em engenharia mecânica e de que, antes de se dedicar à escultura, ele também foi pintor e ilustrador. A quarta curiosidade é a de que ele construiu um circo em miniatura que continha animais de madeira e arame. Os seus espetáculos eram assistidos por artistas e intelectuais. Inclusive, ele fez também em arame as suas primeiras esculturas. No caso, são Josephine Baker, de 1926, Rômulo e Remus, de 1928, e Spring, que significa primavera,
de 1929. A quinta curiosidade é a de que, a partir desse trabalho com o circo de Calder, ele percebeu que gostava de trabalhar com fios e arames e, com isso, após esse trabalho, ele acabou fazendo várias outras esculturas. Até que, em 1928, ele fez a sua primeira exposição em Nova York e, depois disso, fez uma exposição atrás da outra, tanto em Nova York como em Paris e Berlim. A sexta curiosidade é que ele sofreu influência de Mondrian. Os primeiros exemplos disso surgem em 1931, onde Calder produziu suas primeiras obras abstratas nitidamente influenciadas por ele, utilizando as cores primárias. Nesse mesmo ano, Calder, em uma de suas viagens, conheceu Louisa James, sobrinha neta do escritor Henry James, com quem se casou. A sétima curiosidade é o fato de Calder ser o primeiro artista a explorar o movimento na escultura, e foi um dos poucos artistas a criar uma nova forma nessa corrente, o mobile. Nos últimos anos de sua vida, mantinha um estúdio perto de Tours e, embora vivesse a sua maior parte do tempo, conservou sua fazenda em Connecticut, comprada em 1933, e que se tornou um verdadeiro repositório de trabalhos e objetos feitos por ele. A oitava curiosidade é a de que Calder ocupa lugar especial entre os escultores modernos. Como criador dos stabili, de sólidas esculturas fixas, e dos móveis, placas e discos metálicos unidos entre si por fios e que se agitam tocados pelo vento, onde, por causa dele, assume formas mais imprevistas, a sua arte, no dizer de Marcel Duchamp, é a sublimação de uma árvore ao vento. A nona curiosidade é a de que, em 1952, Calder representou os Estados Unidos na Bienal de Veneza e foi premiado, sendo agraciado com o prêmio principal para a escultura. Ele também ganhou o primeiro prêmio de escultura em Pittsburgh International de 1958. A décima e última curiosidade é a de que ele esteve 3 vezes no Brasil. Ele era apaixonado pelo samba e por isso ele adaptou os passos de nosso ritmo aos seus trabalhos, surgindo assim os Samba Rates. E ele não apenas visitou, como também morou no Rio de Janeiro por uma época, no bairro de Botafogo, especificamente onde fez inúmeros amigos de todas as classes sociais. Entre eles, o crítico de arte Mário Pedrosa, que durante 30 anos escreveu sobre o escultor. As principais características da arte cinética são o estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais, movimentos, ilusão de ótica, profundidade e tridimensionalidade, uso de cores, de luz e sombra, uso de formas simples e repetidas e oposição à arte figurativa. E vale citar que Calder não é o único. Jean Tinguely, escultor suíço, também é considerado um dos precursores desse gênero. Conhecido por produzir peças que satirizavam a função das máquinas no período pós-guerra, o trabalho do artista ficou marcado pela crítica social, que era expressa por esculturas que se movimentavam de modo desordenado. A escultura cinética, como você pode perceber, é uma obra feita a partir da energia do movimento. Para tanto, a sua criação deve apresentar elementos que indiquem mobilidade e dinamismo. Mais importante do que o significado do termo é o efeito que ele causa no espectador. Isso porque, em muitos momentos, peças desse gênero podem gerar efeitos hipnóticos nas pessoas que as observam. Afinal, elas não apenas representam o movimento, mas estão literalmente em movimento. Esse exemplo que você está vendo aí na tela mostra o trabalho do incrível artista Theo Jansen, que utiliza apenas o vento para mover suas esculturas na praia. Bem, o vídeo acaba por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e dê o seu like se gostar. Se inscreva no canal para ajudá-lo a alcançar mais pessoas e você poder receber novos vídeos. Espero que você tenha curtido assisti-lo. Até o próximo vídeo. Tchau!